Bom, direto à notícia. Câmara impõe derrota ao governo e deixa MP que aumenta tributos perder a validade. Deputados votaram para nem analisar o conteúdo da MP, em uma movimentação liderada por partidos do Centrão. Governo que previa 20 bilhões em arrecadação, agora vai ter que buscar outra fonte de receita. A matéria segue dizendo: a Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo do presidente Lula nesta quinta-feira, dia 8, ao deixar perder a validade a medida provisória que aumentava tributos e previa impulsionar a arrecadação. A MP nem chegou a ser votada no mérito, conteúdo da proposta. Antes mesmo disso, a maioria dos deputados, capitaneados por partidos de Centrão, aprovou a retirada do texto da pauta da Câmara. O placar foi de 251 a 193. A medida provisória precisava ser aprovada na Câmara e no Senado nessa quarta, porque o texto perde validade na quinta-feira. O texto havia sido apresentado em julho como uma alternativa ao decreto presidencial que havia elevado o IOF em diversas transações, medida que gerou forte reação política e acabou sendo revogada. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reabilitou parte do decreto, por entender que era legal. Mas o governo, que busca aumentar a arrecadação para fechar na meta as contas públicas do ano, publicou a medida provisória para elevar alguns tributos. A medida provisória não convenceu a maioria do Congresso. O aumento de alíquotas já é visto como resistência. Críticos da política fiscal argumentam que o governo deve atingir a meta das contas públicas cortando gastos e não aumentando alíquotas de tributos. Bom, a ideia aqui era aumentar a tributação em cima do povo brasileiro. O desgoverno Lula ele quer aumentar a arrecadação de impostos, penalizando a população, para continuar mantendo a vida de luxo desse próprio desgoverno. Ele não quer cortar gastos, mas se ele quer aumentar a tributação em cima do povo trabalhador, o povo brasileiro. Segundo declaração do Lindenberg Farias, o próprio Hugo Mota ele teria entrado em contato com deputados tentando fazer com que essa MP fosse aprovada, essa novo aumento de impostos do desgoverno Lula. Então houve uma tentativa de articulação do presidente da casa, Hugo Mota, para tentar convencer deputados a votar favorável a essa medida do desgoverno em aumentar impostos, mas acabou caindo por terra. Acabaram saindo frustrados, e na declaração, na entrevista do próprio Lindenberg, ele não fala em corte de gastos desse desgoverno. Ele fala que agora eles vão ter que cortar gastos de outros setores, e ele fala saúde, educação. Ele não fala de cortes do desgoverno, mas sim penalizar o povo brasileiro. É assim como esse desgoverno age. O próprio O Globo, ele trouxe uma matéria falando com relação a gastos desse desgoverno. Ele disse: governo gasta mais do que arrecada e aumenta sua dívida. O risco está claro. No ritmo atual, em determinado momento, talvez já em 2027, toda a arrecadação será consumida pelos gastos obrigatórios. Então, é uma matéria de uma mídia militante. Eles mesmos reconhecem que o desgoverno Lula ele gasta mais do que ele arrecada. E olha que batemos recorde de arrecadação nesse desgoverno. Mas não estão conseguindo fechar as contas. Por quê? É um desgoverno que só sabe gastar. Vemos viagens de Lula onde ele torra dinheiro, vemos Janja torrando dinheiro, vemos Lula com esse desgoverno torrando dinheiro, mas ele não quer cortar esses gastos, ele quer impor à população novos tributos para poder continuar mantendo essa ostentação, chegando ao ponto da própria mídia militante reconhecer que o desgoverno Lula gasta mais do que arrecada, mesmo batendo recorde de arrecadação. Por isso que vemos o desespero em querer aumentar tributos, mas acabou caindo por terra. A oposição se uniu
e votaram para que essa aberração, né, esses novos tributos, não fosse empurrado no povo brasileiro. O desgoverno Lula penaliza o trabalhador para continuar mantendo a sua vida de ostentação. Eu já trouxe material falando sobre isso, né? O Brasil cai de 5º para 32º lugar entre economias que mais crescem, aponta a pesquisa. Então, nem mesmo a mídia militante consegue encobrir fatos, né? Tentam vender a ideia de que o desgoverno Lula está indo bem, que o Brasil está indo bem, mas os fatos estão aí. O Brasil cai de 5º lugar para 32º entre economias que mais crescem. E isso estamos falando, né, de um país que bate recorde de arrecadação, isso com os impostos, né, desse desgoverno, mas ele não quer cortar os gastos dele, ele quer continuar impondo à população, né, aumento de tributos, aumento de impostos e novos impostos para continuar mantendo a vida de luxo dele. Matéria da Gazeta do Povo: governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023, um a cada 37 dias. Diferente de Lula, e até mesmo o Haddad, ele deu entrevista falando isso, né, querendo culpar o governo do presidente Bolsonaro, dizendo que ele não cobrou tantos impostos, né? Ele deveria ter cobrado mais impostos. Essa foi a declaração de Haddad, né? O incompetente Haddad. Então, esse é o posicionamento desse desgoverno. Como as coisas estão indo de mal a pior e o país afundando, né, eles não reconhecem incompetência, eles tentam jogar a culpa para a gestão do presidente Bolsonaro. Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estar ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.